Kaiser fala. Aí ó, que porcaria aconteceu por a gente tá em uma floresta. Sukuna fala. Mas que porcaria, porque o Kaiser tá com um braço vermelho esquisito. Denji fala. Caralho doido, tamo em outro mundo, desgraça. Kaiser fala. Droga, a gente tá lascado. Nesse momento que eu estava desesperado, uma névoa vermelha começaria a tentar me envolver e Sukuna daria um tapa na minha cara. Sukuna fala. Se controla, moleque. Eu não sei o que essa névoa que tava tentando te envolver, mas eu sei que era perigoso. Denji fala. Isso mesmo, Kaiser, parecia que tinha um demônio tentando te pegar. Kaiser fala. Certo, eu tenho que me acalmar, é que eu fiquei realmente desesperado. Do nada a gente estava no ônibus e do nada a gente acorda numa floresta, que não ficaria desesperado. De repente nós três escutamos um barulho que se revela sendo o Ilishuron, e quando Kaiser vê o mesmo, seus olhos ficam similares ao da Makima, e o mesmo faz uma pistola de dedo, utiliza o bang no mesmo, fazendo que o Ilishuron seja esmagado, não sobrando nada do mesmo, e logo depois dos olhos de Kaiser voltaria ao normal. Kaiser fala. Uai, porque tem uma cratera no lugar onde aquele Ilishuron estava agora há pouco. E por que vocês estão com medo, gente? O mesmo falaria isso olhando para os dois que estavam olhando assustados para o mesmo. Sukuna fala. Cara, tu acabou de utilizar o bang da Makima. Denji fala. Caralho, literalmente esmagou o coitado, sem ele nem tem feito nada. Kaiser fala. Como é que eu fiz isso, caramba? Ah, mas foi melhor assim, aquele bicho tivesse visto a gente e depois fugido, provavelmente a gente estaria sendo perseguido por vários Ilishuros agora. Sukuna fala. Certo, a gente tem que achar algum lugar que sirva de abrigo porque tá quase anoitecendo. E Kaiser vai procurar algumas frutas que dê para comer porque você conhece mais desse mundo do que a gente. E Denji procure algum material que dê para colocar fogo, e eu vou procurar algum lugar que dê para a gente ficar essa noite. Depois, no mesmo falar isso, nós três nos separamos, e agora mudaremos para a visão do Kaiser. Kaiser fala. Certo, eu acho que essas frutas devem ser suficiente. O mesmo falaria isso olhando para um monte de frutas que o mesmo havia pegado. Kaiser fala. Que barulho foi esse? O mesmo falar isso ouvindo um barulho parecido com o de um javali, e logo depois disso Kaiser avistaria um javali de tamanho médio a alguns metros do mesmo. Kaiser fala. Parece que vamos ter carne de javali e frutas para o jantar essa noite. Após o mesmo falar isso, Kaiser instintivamente fazeria uma pistola de dedo e apontaria para a cabeça do javali, fazendo um bang bastante reduzido, abrindo um pequeno furo na cabeça do javali, o matando na hora. Depois do mesmo ter matado o javali, Kaiser começaria a levar as frutas e o javali morto para o local onde os três estavam antes de se separarem. E agora mudaremos para a visão de Denji. Denji fala. Certo, é isso deve ser suficiente para a gente manter uma fogueira acesa a noite inteira. O mesmo falaria isso olhando para um monte de galhos secos e musgo inflamável que o mesmo tinha achado. Denji fala. Uai, porque tem um barulho de coisa queimado atrás de mim. Após o mesmo falar isso, ele olharia para trás e verem uma flor gigante de piro preparando um ataque de fogo em direção do mesmo. Denji fala. O caralho. Após o mesmo gritar isso, eles entenderiam a mão na direção do ataque da flor gigante em desespero, e depois de alguns segundos de não sentir nada, ele olharia para frente e veria que a flor tinha desaparecido e tinha uma orbe estranha à sua mão. Denji fala. Espera aí, eu acho que eu reconheço essa orbe. Isso não é uma daquelas orbes que aparece quando o Geto utiliza a manipulação de maldições. Pois bem, eu acho que é a pena testar isso. Após o mesmo falar isso, o mesmo engoliria o orbe e tentaria invocar a flor gigante de fogo, e conseguindo com sucesso invocar a mesma. Denji fala. Aí caramba. Eu tenho os poderes Suguru Geto. Pois bem, florzinha, leva esses materiais que eu peguei e não coloque fogo nele. Após o mesmo falar isso, ele começaria a andar em direção ao mesmo local que os três estavam antes de se separarem. E agora mudaremos para a visão do Sukuna. Sukuna fala. Certo, eu acho que essa caverninha vai servir para a gente passar essa noite.
Após o mesmo falar isso, ele começaria a sentir o chão tremendo um pouco e logo depois de alguns segundos apareceria um slime gigante de pedra que tentaria dar uma cabeçada no Sukuna. Sukuna fala: que bicho é esse caramba? Após isso o mesmo por isso o acabaria utilizando um desmantelar um slime de pedra cortando o mesmo. E matando o slime como consequência. Sukuna fala: ufa! Espera aí, eu tenho os poderes do Sukuna. Aí caramba, eu tenho os poderes do meu personagem favorito. Mas não tenho tempo de eu comemorar isso, eu tenho que avisar para os outros que eu achei um lugar bom para a gente passar a noite. Após o mesmo falar isso, ele voltaria para o lugar onde os três haviam se separados. Depois de alguns minutos os três já haviam chegado no local que eles estavam antes de se separar. Sukuna fala: boa, Kaiser conseguiu várias frutas e um javali para a gente comer essa noite. A Denji porque tem uma flor gigante te seguindo. Após Kaiser ouvir o Sukuna falar da flor gigante, o mesmo olharia para o Denji e veria a flor do lado do mesmo. Kaiser fala: caramba, mata essa desgraça agora. Após o mesmo falar isso, Kaiser já preparei uma pistola de dedo para matar a flor. Denji fala: espera aí. Eu tô controlando essa flor, aparentemente eu tenho os mesmos poderes do Suguru Jeto. Após o Kaiser ouvir isso, o mesmo abaixaria a pistola de dedo. Kaiser fala: certo, ainda bem, porque geralmente essas flores conseguiram fazer um estrago caso ela tivesse aquele modo metralhadora do caramba dela. Pelo que eu vi, essa flor é do elemento Pyro. Então essa é uma flor de fogo e eu acho que a gente não gostaria de ter uma flor dessas tentando fazer a gente virar churrasquinho. Sukuna fala: certo. Certo, eu tenho boas notícias. Eu consegui achar uma caverna onde a gente pode se passar a noite, então já vamos indo para lá. Já tá realmente ficando escuro agora. Após o mesmo falar isso, os dois começariam a seguir o mesmo para a caverna que Sukuna havia falado. Kaiser fala: e eu acho que essa caverna deve servir por essa noite. Pois bem, eu vou fazer a comida agora. Sukuna fala: desde quando você sabe cozinhar, Kaiser? Denji fala: quem se importa, Sukuna, o Kaiser sabe cozinhar, deixa ele cozinhar. Sukuna fala: certo, certo, tomara o Kaiser saiba o que está fazendo. Kaiser fala: não duvida de mim, eu vou fazer a melhor coisa que vocês já comeram na vida. Depois do mesmo falar isso, ele começaria a preparar a comida que depois 30 minutos estaria sendo um cheiro maravilhoso do lugar onde o Kaiser estaria fazendo comida. Sukuna fala: esse cheiro realmente tá bom. Denji fala: é realmente, Sukuna, parece que realmente o Kaiser sabe cozinhar. Depois de alguns minutos, Kaiser apareceria com 3 potes com carne de javali assada e algumas frutas de acompanhamento. Kaiser fala: certo, tá na hora do rango. Depois eu mesmo falar isso, o mesmo entregaria 2 tigelas com a carne de javali assada e os 3 começaram a comer. Depois de terminar de comer, os 3 acabaram dormindo em volta da fogueira que o Kaiser havia utilizado para fazer a carne de javali. Fim do prólogo. E aí, gente, eu tô passando aqui no final do vídeo para falar o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostarem, comentem. Era só isso que eu tinha para falar mesmo, então tchau, tchau.